Glória a Jesus. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vamos ler a palavra que vem avante, escrita na Epístola aos Hebreus, no capítulo número 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos dar início na leitura a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Aqui, queridos, o apóstolo faz aqui uma exortação sobre a perseverança na fé. No capítulo seguinte, ele traz então, reiterando a necessidade da fé, exemplos tirados do Antigo Testamento. Ele fez aqui uma relação grande de operações milagrosas que Deus fez com aqueles que pela fé creram no Senhor e foram então bem-sucedidos na esperança,
cuja esperança nós temos alcançado, irmãos, quando cremos no Senhor, e por esta esperança nós estamos batalhando pela fé até neste dia presente. O apóstolo vinha dando um esclarecimento aos hebreus, que hebreus estavam espalhados por todo o mundo, não só judeus, como outros, mesmo não sendo judeus, mas conservavam e seguiam a lei de Moisés por todo o mundo. E de fato, irmãos, quando ele faz aqui referência, dizendo: lembrai-vos, porém, isso aqui no versículo 32, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições, tendo sido espetáculos com vitupérios e tribulações, e muitos foram participantes com os que assim foram tratados. Ele estava se referindo ao sofrimento que muitos deles que haviam crido no Senhor já haviam padecido. Está aqui, irmãos, quando ele escreveu, foi ali um pouco mais para frente dos anos 60 e antes dos anos 70, porque nos anos 70 veio a destruição de Jerusalém, e isto aqui foi antes, mas foi depois da morte de Tiago. Então está ali pelos anos 60 ou 65, por aí. Mas ali já havia a perseguição passada, ou seja, o povo passado pela perseguição, e esta perseguição começou logo depois que a obra de Deus tomou um corpo, quando o Senhor chamou um número grande de fiéis. Os irmãos se lembram que quando, nos dias de Pentecostes, houve pela primeira vez na história da humanidade o derramamento do Espírito Santo, cumprindo então as profecias, principalmente de Joel, que profetizou sobre os últimos tempos, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E realmente, irmãos, o Espírito de Deus foi derramado como Jesus prometeu, e disse: se eu for, enviar-vos-ei. De fato, ele foi e enviou. E ali, irmãos, creram um grande número de pessoas, cerca de 3.000 foram batizados naqueles dias. Mas não eram só ali de Jerusalém, era de todo o mundo antigo, que viajavam porque era tempo de festa, e era uma festa universal para os que cumpriam a lei de Moisés, principalmente judeus, que estavam ali em Jerusalém, onde eles faziam a festa da Páscoa. Então, nestas festas dos pães asmos que eles cumpriam ali, vinham gente de todo o mundo, e o Senhor chamou este grande número, um grande número ficou ali em Jerusalém. Os irmãos vejam que só deles ali que reuniram no dia de Pentecostes estava cerca de 120 pessoas, mais ou menos. Então já haviam crido um bom número, em pouco mais de 40 dias que o Evangelho estava anunciado. O Senhor Jesus deixou e os discípulos continuaram ali escondidos, porque estavam perseguidos já pelo povo de Jerusalém. Mas esses que creram e se espalharam pelo mundo, levaram o Evangelho consigo. E para onde foram, a graça de Deus foi crescendo, mas não faltou então a perseguição. De modo que quando foi escrita esta carta, eles haviam sofrido bastante, muitos haviam sido mortos, decapitados, outros sofreram, irmãos, todo tipo de espoliação dos bens, perderam familiares, assim por diante, mas eles estavam firmes, esperando o cumprimento da palavra de Deus na vida deles. E agora então o apóstolo escreve esta carta dirigida a estes irmãos por todo o lugar onde fosse possível chegar, exortando a perseverança na fé, porque ele havia escrito um pouco antes aqui, ou melhor, finalizando o primeiro parágrafo deste capítulo 10, ele havia escrito assim, que Deus prometeu aos que crescem em Jesus Cristo e fossem batizados, dizendo assim: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então dizia: onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então o apóstolo dizia que, havendo sido
remido já do pecado, crente, que o Senhor chamou, creu e foi batizado, agora restava somente permanecer na fé, que era o objetivo desta carta e que o Senhor nos manda aqui hoje, a permanecermos firmes na esperança que o Senhor pela fé colocou em nossos corações. Então ele dizia: irmãos, nós temos ousadia pela fé para entrar no santuário. Santuário é morada de Deus, irmãos. Deus mora no santuário. Tanto é que o santuário construído no templo era proibido a entrada das pessoas lá, mesmo do sacerdote. E no lugar santíssimo, só uma vez por ano, ainda tinha que oferecer sangue para oblação do pecado do sumo sacerdote, que era só ele que entrava lá. Mas na morte do Senhor, quando o seu corpo faleceu, o véu deste templo, ou seja, o véu desse lugar santíssimo, abriu-se de cima a embaixo, indicando então que agora ficou aberta a entrada, franqueada a entrada no santuário de Deus. Isto é, Deus que ficava oculto, longe do pecador, porque o pecador, como é que ia se achegar a Deus? A lei mostrava o pecado, mas não dava força e poder para se libertar dele. Mas agora em Cristo veio o poder que libertou-nos do pecado e também nos deu poder para vencê-lo quando ele voltasse a nos atingir. Porque vivemos num mundo, irmãos, onde está o pecado em abundância. Por isso disse Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós estamos neste mundo onde abunda o pecado, mas pela misericórdia de Deus em nós está o poder para resistir ao pecado e resistir à tentação. Então para nós é franqueada esta liberdade de, pela fé, entrar no santuário, ou seja, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Vede, irmãos, que é um caminho vivo, caminho de vida. O caminho das trevas é caminho de morte. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, sai da estrada da morte e entra na estrada da vida. Glória ao nome do Senhor. A estrada da morte, irmãos, tem desvios. As pessoas caminham e desviam para o lado que quiser, porque não há limites. As pessoas que vivem sob os auspícios do pecado neste mundo não tem limite. Vai por onde quer, faz o que quer, anda como quer. Por quê? Porque é um caminho largo e espaçoso. Mas o caminho que o Senhor nos traçou, que é Cristo, é um caminho estreito que não dá para andar muito à vontade. E ele é reto. Bendito seja o Senhor. E nós que estamos caminhando nele, irmãos, temos então esta condição de, pela fé, entrar no santuário de Deus. Porque temos este grande sacerdote, Jesus Cristo, sobre a casa de Deus. Então, vim aqui agora o conselho para os hebreus, que também é para nós. O primeiro: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Então é o convite, irmãos, para os que têm esta liberdade, cujos pecados deles já foram remidos, então tem esta liberdade de com confiança e ousadia entrar no santuário. Por quê? Porque para nós, irmãos, o Senhor nos purificou os nossos corações do pecado e do peso da consciência de pecado. O Senhor nos libertou. Então agora, quando vamos orar a Deus, nós vamos de consciência limpa, ajoelhamos e clamamos e esperamos que o Senhor nos atenda. Por quê? Porque há liberdade para o povo de Deus entrar no santuário e falar com Deus. É necessário isto, irmãos, que saibamos que nós temos franqueada esta liberdade de falar com Deus. Então dizia as condições para nós nos achegarmos a Deus: um coração
em inteira certeza de fé, crendo que Deus nos ouve, crendo que o Senhor atende a nossa súplica, que Ele ouve, muitas vezes nem chegamos a falar com Deus, pensamos, meditamos em alguma coisa, como agora mesmo, hoje, pode ser que a gente tenha meditado em alguma coisa e ouvindo a palavra, o Senhor responde até ao nosso pensamento. Ninguém sabe o que Ele vai falar, mas pode acontecer como nos santos cultos acontece. Quantas vezes que nós nem sequer oramos para uma necessidade, mas pensamos, meditamos naquilo e vamos ouvir a palavra, o Senhor responde ao nosso pensamento. Por quê? Porque nós temos um coração limpo diante de Deus e uma certeza pura que Ele atende o nosso ser, o nosso viver, o nosso falar e o nosso pensamento. Então daí, irmãos, vem o temor. Ora, se Ele entende o que eu penso, se Ele responde aquilo que eu nem sequer clamei em vós, então é justo, é claro, é certo que Ele conhece quando eu erro, que Ele conhece quando eu desvio, que Ele conhece quando eu saio fora do seu querer, porque Ele está vendo, Ele está junto. A Irmandade não crê nisto, porque se nós não cremos que o Senhor está do nosso, ou melhor, dentro de nós, olha, irmãos, para os irmãos entenderem, o Senhor conhece o que está dentro de nós mais do que nós mesmos conhecemos. Porque antes que o nosso pensamento se revele ao nosso consciente, Deus, nosso Pai, já está sabendo o que é que estamos pensando. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, como disse o salmista, contava com Ele como sendo seu pastor e que nada lhe faltava. Por quê? Porque tinha meditação no Senhor. Mas dirá alguém, mas como é que eu vou meditar no Senhor de dia e de noite? E o meu viver? E as minhas necessidades peculiares, particulares? Então como será? Mas Deus conhece, irmãos. Deus sabe que nós estamos com duas naturezas. Precisamos cuidar dessa externa, que nós nos banhamos, nós nos cuidamos, os homens barbeiam-se, as mulheres se cuidam, os homens também. Quando o cabelo cresce, a gente manda cortar, e assim por diante. Não é assim os homens? As irmãs também se cuidam. Por quê? Porque tem um corpo a zelar, quer ver ele bem, perfeito. Agora, neste tempo de risco, o que a gente faz? Olha aqui, todo mundo de máscara, todos um longe do outro, todos evitando, por quê? Não, por causa do perigo, eu não sei de onde vem. Então eu preciso precaver, eu preciso me cuidar, não é assim? Mas tem aquele outro homem, aquele outro ser que está dentro de nós, que é ali que Deus habita, é ali que Deus opera, que não pode deixar de usar uma máscara, para não se contaminar, porque assim como cresce, irmãos, o contágio hoje físico, porque ainda que sejam seres vivos que não se pode ver com os olhos, os vírus, mas são seres viventes e que nos atinge qualquer pessoa. Também existem aqueles que nós não sabemos por onde vêm, que podem vir pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentimentos. E vindo, também pode nos contagiar, e nos contagiando, pode nos fazer enfermar, e ficando doente, depende do nível da enfermidade, pode levar à morte. Então ninguém deve ter esquecimento em si, de que dentro de si mora nosso Deus, e que tudo vê, que sabe que nós somos frágeis, que somos imperfeitos, e a misericórdia triunfa do juízo, ou seja, a hora dele executar o juízo em nós, a sua misericórdia se manifesta e vê tão pobres humanos que somos. Então o que ele faz? Antes de nos condenar e nos levar ao sofrimento, manda a palavra e avisa. E se não der tempo de mandar,
a palavra, ouvindo, mas Ele arranca de dentro de nós aquele pedacinho que está guardado e revela na consciência aquele capítulo, aquela pregação, e a pessoa, meu Deus, tem piedade. E muitas vezes clamamos pelo sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor me lembrou que se eu cair neste erro, então Ele vai se distanciar de mim. É assim que os irmãos vivem? Se não for assim, a coisa está ruim. Mas se for deste jeito, é assim que nós vivemos diante de Deus, em constante comunhão. Entramos no santuário de vez em quando e vamos perguntar o que o Senhor quer de nós. Senhor, faça-me saber a tua vontade. Bendito seja o Senhor. Então está aqui a palavra, irmãos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, a esperança nossa é viva, porque o caminho é vivo, e o que prometeu é fiel. Ele não vai malograr a vida de ninguém. Aquele que espera nele não fica confundido e nem envergonhado. E depois então vinham as recomendações: reter firme a confissão da esperança, considerar uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Irmãos, considerar é honrar um ao outro, respeitar um ao outro, amar um ao outro, faz com que a caridade em nós, ela vai se multiplicando, vai fazendo ela ser estimulada, e quando há estímulo da caridade e do amor, irmãos, então aparecem em nós as boas obras. Boas obras, não é com boas obras que se vai agradar a Deus, mas através da fé e do amor, as boas obras são agradáveis a Deus. Porque se boas obras materiais fossem agradáveis a Deus, então a pessoa faz tudo o que Deus condena pela palavra, e depois vai e faz um sacrifício, faz aí alguma obra, uma doação, um atendimento, pronto, já fiz uma recompensa e já estou coberto por boas obras. Mas não são estas boas obras, são as boas obras como frutos da fé perfeita em Jesus Cristo. É por ela que temos as boas obras agradáveis a Deus. E depois não deixar a nossa congregação, como alguns já estavam acostumados. Não é deixar de congregar na sua comum congregação, porque agora também nem estamos podendo, mas é a comunhão, irmãos. A congregação não é o templo, não é o lugar, não é o prédio. A congregação não é só o nome da congregação cristã no Brasil. A congregação é o conjunto de fiéis. Esta é a congregação. O Senhor Deus chamava, pelos profetas, chamava a congregação de Israel, era o povo reunido, o povo unido. Nós não unimos fisicamente, mas no Espírito. É a congregação dos fiéis que louvam a Deus, como agora, multidão, não sei quantos mil, milhares, sei lá, que estão ouvindo, deverão estar ouvindo a palavra agora. É a congregação reunida, não está fisicamente, mas na comunhão, ouvindo e estimulando todos o mesmo amor, e vindo a nós as mesmas boas obras. Porque, irmãos, o apóstolo dizia: tanto mais quando vendes que esses dias vão se aproximando. E depois então ele vinha a explicar o risco daqueles que pecavam por boa vontade, ou seja, tinha boa vontade de fazer o mal. Pessoa que tinha desejo de praticar o mal, praticava o mal, irmãos, conscientemente. Então, voluntariamente pecando, estes, depois de terem conhecido a palavra de Deus e sido libertos, foram perdoados os seus pecados, então não resta outra coisa senão uma expectação horrível de juízo. A consciência pesa, a pessoa fica ali sofrendo aquela acusação, porque pecou, querendo, sabendo que ia desagradar a Deus, e o fez. Este sofre depois. Porque, irmãos, a desobediência da lei de Moisés levava a pessoa à morte. A desobediência a Deus, na graça do Filho de Deus, pode levar a pessoa à morte, enquanto não chegar a misericórdia, como agora está chegando. Glória ao nome do Senhor. Porque se não houvesse misericórdia de Deus, ninguém permanecia nesta bendita graça. E assim, irmãos, quantas coisas ele explicou sobre aqueles que se afastam de Deus.
Mas depois, irmãos, ele exortava então os irmãos para não vir a menos por conta dos que haviam sofrido pela perda de entes queridos, sofrido perseguições, prisões, condenações injustas. Irmãos, precisaram se esconder em cavernas, foram presos, maltratados e assim por diante. Então ele exortava para ninguém vir a menos por causa disso, e não rejeitar a confiança, porque o galardão era enorme, o galardão era muito grande. Quem perder a confiança, irmãos, perde o prêmio. Galardão é prêmio, ninguém gosta de perder um prêmio depois que já está designado a recebê-lo. Os irmãos imaginam que tristeza uma pessoa que foi avisada: olha, você foi premiado nisto, você foi premiado naquilo, naquele concurso, naquilo, você foi premiado, teu nome saiu lá numa lista, e de repente a pessoa perdeu o prazo, esqueceu, quando volta, olha, você chegou tarde, outro já levou no teu lugar, porque você não apareceu, você não contestou, então agora você já não tem mais direito. Irmãos, quem rejeita esta confiança da esperança da vida eterna, irmãos, perde o grande e avultado galardão. Que nós queremos crer que quem está ouvindo a palavra agora, perdendo alguns minutos da sua vida, porque para muitos é uma perda de tempo, mas para aqueles que estão empregando o tempo da sua vida, irmãos, o galardão não há como medir. Qualquer meio de medir valores não mede o tamanho do prêmio que nós vamos ter quando o Senhor nos levar para a sua glória. Então dizia assim: para tudo isso vocês precisam de paciência. E é isto que o Senhor nos recomenda, irmãos. Paciência. Na paciência possuireis as vossas almas. Ou seja, a vida da pessoa, ela está ligada com a paciência. Paciência em suportar, paciência em esperar, paciência em se conter, paciência em viver. Que Deus nos dê hoje, irmãos, como foi pedido antes da oração, que o Senhor nos dispensasse algum dom. Quem sabe o Senhor resolva, pela nossa dedicação, nos dar um pouquinho mais do dom da paciência, até para ouvir essa palavra. Porque pode ser que alguns por esse mundo afora, mesmo aqui, não sei, que já fica preocupado, mas não vai parar. Já passou das 7 horas, mais de 1 hora o culto, e o irmão não vai parar de ficar falando. Precisa de paciência. O povo precisa de paciência para ouvir a palavra, paciência para esperar no Senhor, paciência com a esposa, paciência com o esposo, paciência com os filhos, paciência com os pais. Quantos que os pais já são idosos, já não respondem mais na mesma velocidade que os filhos, mas os filhos não têm mais paciência com os pais, então despreza o pai, despreza a mãe, desfazem dele. Quantas vezes se vê pessoas andando com idosos, ele já não tem mais aquela paciência, anda depressa arrastando o pobre do idoso que vai tropeçando porque não tem mais vigor. Outros andando com o pai, com a mãe, o pai fala alguma coisa, já a segunda vez que pergunta, então o filho reage com uma dura resposta, porque não tem mais paciência. Quantos que não tem mais paciência para orar, não tem mais paciência para cantar, não tem mais paciência para ficar 1h30 num culto, e no culto fica incomodado, o banco parece que está sentado num monte de pedras, e aquilo incomoda tanto. Por quê? Porque não tem mais paciência. Irmãos, se o povo tivesse agora pelo menos predisposição para receber algum dom, quem sabe Deus dispensasse dos céus um pouco de paciência, paciência nesta pandemia. Glória ao nome do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, irmãos. Nós só vivemos de promessa. Qualquer um que perguntar aqui, sentado nestes bancos, estou esperando uma promessa, Deus me prometeu isso, me prometeu aquilo. É que também nós prometemos, irmãos, mas somos tratantes, descumpridores de tratos e de promessas. Senhor, eu prometo de ser fiel até o fim. É um engano.
daqui a pouco já estou sendo infiel, quebrei a promessa. Quanta coisa que já prometemos ao Senhor e não cumprimos. Mas hoje o Senhor vem dar aqui a paciência para nós, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, e a vontade de Deus agora é que recebamos a paciência. Então, Irmandade reunida agora, em nome do Senhor Jesus, receba o dom da paciência. Glória ao nome do Senhor. Tenha paciência. Tenha paciência de esperar terminar esta palavra, porque pode ser que daqui a alguns minutinhos termine e junto com o final da palavra venha aqui já alguma recompensa, porque nós vivemos disso. Nós somos exímios cobradores, somos tratantes, mas para cobrar nós nos damos sossego ao Senhor. Senhor, e aquela promessa? E aquilo que o Senhor falou? E aquela palavra? Senhor, e aquilo? E mais aquilo, e mais aquilo. E o Senhor não está cobrando nada, está dizendo: eu quero te dar paciência. Por quê? Porque temos que entender isso. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas aqui o Senhor fala que o que há de vir virá e não tardará, não é somente sofrimento, angústias, dores e as tribulações do tempo presente que Jesus anunciou, irmãos. O princípio de dores são 3 situações que o Senhor Jesus deixou bem claro aos discípulos. Falou do princípio de dores, falou da volta dele, e falou depois, irmãos, da nossa confiança em esperar e ser fiéis, vigiar. Fez vários exemplos de vigilância, fez exemplo de vigilância das 10 virgens, dos 2 servos, bendito seja o Senhor, que um era prudente e o outro não era prudente. Por quê? Porque o Senhor sempre esperou de nós uma reação. Olha, irmãos, nós percebemos que está havendo um enfraquecimento espiritual em muitos, mas hoje o Senhor, por esta palavra, me dá a liberdade de falar claramente. Haja em nós uma reconsideração dos tempos que nós já perdemos, em buscar ao Senhor, em clamar, em procurar receber mais dons de Deus para agradar-lhe melhor. E Ele nos dá a paciência. Com a paciência nós vamos possuir a nossa vida. Com a nossa paciência nós vamos agradar a Deus, queridos irmãos. Mas então ele dizia que o que há de vir virá e não tardará. Pode ser o sofrimento deste peregrinar, mas pode vir também alguma alegria, algum prazer, alguma felicidade, porque não é só de dor, de angústia e de tristeza que nós vivemos, mas vivemos um pouco da alegria de servir a Deus. Então, se o povo tiver prazer de servir a Deus, quem sabe, irmãos, como foi pedido na oração, quem sabe o Senhor dispense um pouquinho da alegria do Espírito Santo e venha recompensar como um prêmio para quem está chorando. Tu, irmão, irmã, que estás aí, vós que estáis por aí chorando, angustiados, gemendo pelas dores do que vem sucedendo nestes dias, receba pela vossa comunhão um pouco de alegria no Espírito. Se você não canta mais, mas cante no Espírito. Se você não tem prazer mais neste mundo por tudo que vê, receba agora um pouco de prazer de servir a Deus. E o prazer de servir a Deus, irmãos, fará com que a pessoa nunca se recue, porque o justo vai viver da fé. E se não tiver fé, não vive, queridos irmãos. E vivendo da fé, não pode recuar, porque aquele que recua, o Senhor dizia ao apóstolo: a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer em quem recua. Quanta gente que já recuou, já não canta mais, já não ora mais, não tem mais prazer nas coisas de Deus, mesmo agora. Quantos que estão festejando por este mundo afora, e alguém diz: mas você não vai pelo menos participar do culto, ou pelo menos ouvir? Não, deixa eu estar ocupado agora.
bendito seja o Senhor. Mas quem tiver prazer, quem esteve e ainda está perante o Senhor, esperando o Senhor, fala mais, que eu preciso da tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor te avisa: minha alma ainda tem prazer em ti. Olha, irmãos, a alma é a vida. Se a vida de Deus tiver prazer em nós, então fiquemos tranquilos, que ela não se apartará de nós. E se ela está em ti, irmão, receba agora a certeza de que ela habita dentro do teu coração. E finaliza, irmãos, dizendo assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, que é a vida. Tristeza, irmãos, para quem se retirou, já não canta mais conosco, não congregam mais, não tem mais, mesmo vindo, às vezes vem aqui porque veio, mas é necessário que esteja aqui, mas que esteja aqui também por dentro, não só por fora. Fisicamente está, mas em espírito e em comunhão. Estás aqui também? Porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, não. Nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. Então, irmandade, ouvindo esta palavra, receba agora a conservação da vossa vida nesta bendita graça. Conservação da vida nesta graça, irmão. Conserva a fé, conserva a esperança, conserva o prazer de servir a Deus, conserva a alegria de estar na sua presença. Irmãos, crente que não tem alegria de estar na presença de Deus, não é crente. Crente que tem prazer de estar na presença de Deus, este alegra-se com o Senhor. Quando fala do Senhor, diz: a minha alma tem prazer de ti, ó Deus. Bem-aventurados quem puder nesta hora dizer: Senhor, graças te dou, porque sinto a tua vida aqui dentro de mim. Sinto que o teu Espírito se move dentro do meu coração. Então não recue, guarda-te, que o Senhor te promete conservar-te nesta bendita graça até a volta do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém.